Eu quero pedir a você, por favor, que você abra a sua Bíblia comigo, você que está nos acompanhando, se quiser fazê-lo também, no Salmo de número 62, versículo 5. O meu cunhado lá em Jundiaí, o Valdir, irmão da minha esposa, passou por uma cirurgia delicadíssima. Deus fez um milagre grande na vida dele. Eu conversei com ele agora há pouco, antes de vir para a igreja. Ele disse: hoje tem culto, né? Eu falei: tem. Eu falei: então eu vou assistir aqui no celular. Eu falei: glória a Deus, Deus abençoe. Salmo 62, versículo 5, diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Amém? Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Palavras estas do salmista Davi. Ele falando, com certeza a alma dele estava muito agitada, com certeza a alma dele estava em expectativa de alguma coisa, né? Não vou ler o salmo inteiro para poder distinguir isso, mas ele estava aguardando, a alma dele estava agitada. Então ele fala para ele mesmo, ele conversa consigo mesmo, ele conversa com a sua alma, ele conversa com o seu coração. Então ele diz para si mesmo: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Tema da nossa mensagem, Gabriel: colocando a minha esperança em Deus. Amém? E a Bíblia, meus irmãos, ela está repleta de pessoas que colocaram a sua confiança e a sua esperança em muitas coisas. O que é a esperança? A esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Eu vou repetir porque é muito interessante, né? Muito interessante. O que é esperança? Nós falamos a respeito de esperança, mas às vezes nós não sabemos qual é realmente o significado disso. E esse é o significado. É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa, fé. Então, na Bíblia Sagrada, nós encontramos muitas pessoas que colocaram a sua confiança em muitas coisas. A própria Bíblia relata. E a própria Bíblia também nos mostra que essas pessoas que colocaram a sua confiança em muitas coisas, todas elas foram decepcionadas. Todas elas. Eu quero citar aqui apenas um grupo de profetas. Aquelas pessoas que Jezabel trouxe do seu país e os introduziu em Israel para que fosse ensinada uma nova religião ao povo de Israel. E houve aquele profeta levantado por Deus que desafiou todos esses profetas de Baal. E esses homens que confiavam nesse Deus chamado Baal, que estavam ali para difundir a nova crença, a nova religião, para desviar o povo de Israel da fé perfeita em Deus e começarem então a colocar a sua fé em outras coisas. Houve um momento em que o profeta de Deus chamado Elias desafiou essas pessoas, esses profetas. E vocês sabem o que aconteceu. Esses homens durante 6 horas ficaram invocando o Deus deles, invocando o Deus deles, invocando o Deus deles, invocando o Deus deles, para que Deus deles, se Baal, respondesse, mas eles foram terrivelmente decepcionados, porque não houve nenhuma resposta, porque Baal não é Deus. E existem muitas coisas que não são Deus,
mas que muitas pessoas tratam-nas como deuses. E quem trata assim sempre é decepcionado, sempre é decepcionado. Assim aconteceu também, sabe com quem? Com um grande general, o general Naamã, o general que havia sido orientado pela escrava que trabalhava em sua casa, dizendo que lá em Samaria havia um profeta, um homem de Deus, e que esse profeta tinha poderes da parte do Senhor, e que ele poderia orar por Naamã, e Naamã ser curado da lepra. E Naamã vai procurá-lo. Primeiro ele vai no endereço errado, vai procurar o rei de Israel. Depois é que ele vai até na cidade de Samaria, onde Eliseu estava. E Eliseu então fala para ele: olha, mergulhe aí no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado. Mas o que ele fez? Ele contradisse a orientação dada por Eliseu. Ele disse assim: mas espera aí, lá na Síria, da onde eu venho, lá tem o rio Abana e tem o rio Farfar. São rios de águas límpidas, são melhores do que qualquer água de Israel. É melhor do que qualquer água de Israel. Ele depositava a confiança dele no rio e não na palavra que ele havia recebido como orientação do profeta Eliseu. Uma outra pessoa, meus irmãos, que também foi decepcionado, foi Nabucodonosor. Ele fez aquela estátua gigantesca lá, da sua própria aparência, né? E ele ordenou que as pessoas, na hora da consagração da estátua, se ajoelhassem lá, reverenciando aquela estátua, aquela coisa que foi feita em ouro maciço. Ouro maciço. Era a figura de Nabucodonosor, mas tinha olho e não via, tinha boca e não falava, tinha nariz e não cheirava, tinha mãos, mas não apalpava, tinha pé, mas não se locomovia, não saía do lugar. E ele fez com que todas as pessoas que ali estavam adorassem, colocassem a esperança e a confiança nessa estátua. E vocês sabem que do meio desse povo todo que recebeu a ordem para adorar essa estátua, 3 não colocaram a esperança nessa estátua. Não colocaram porque eles eram pessoas que foram doutrinados segundo as leis que Deus deu para Israel. Eles sabiam quem era o Deus verdadeiro, eles sabiam que os mandamentos proibiam se ajoelhar e adorar qualquer tipo de imagem, seja ela qual for. Qualquer imagem, é proibido essa adoração, é considerado como uma idolatria, e a Bíblia fala que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, esses 3 homens, ao soar dos instrumentos, não se ajoelharam diante dessa imagem, não se ajoelharam. Logo houve uma denúncia contra eles. Levados foram na presença de Nabucodonosor, e ele ficou cheio de ódio, cheio de ódio, cheio de ódio. Por quê? Porque aqueles 3 homens, no meio de tantas pessoas, aqueles 3 homens ousaram desafiá-lo. Ousaram desafiá-lo. Ele mandou que aquecesse 7 vezes mais a fornalha, e para intimidá-los disse: se vocês não me adorar na hora que não adorar a imagem, na hora que tocar aí os instrumentos, eu vou jogar vocês lá na fornalha. Os 3 falam: você pode nos jogar, e se Deus quiser, Ele pode nos livrar, né? E Nabucodonosor ordenou então que eles fossem amarrados. E vejam bem, as pessoas que carregaram os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los dentro da fornalha, essas 3 pessoas, a fornalha estava tão aquecida que ao se aproximarem morreram queimados. Esses que confiaram na estátua de Nabucodonosor morreram queimados. Os outros 3 que foram lançados lá, que não confiaram na estátua, mas testemunharam a respeito do Deus Todo-Poderoso, foram lançados lá, mas a Bíblia nos fala que Nabucodonosor olhou lá e disse: mas nós não somos 3 homens lá dentro, e agora tem 4.
E o último, e o quarto é parecido com o filho dos deuses, né? Então, a Bíblia está repleta de pessoas que confiaram em outras tantas coisas, e que todas essas pessoas que confiaram em tantas outras coisas, todas elas foram decepcionadas. Botaram a esperança em coisas que não lhe podiam ajudar, não podiam fazer absolutamente nada por elas. E elas foram terrivelmente decepcionadas. Mas a Bíblia também narra, meus irmãos, a respeito daquelas pessoas que põem a confiança no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala de homens, mulheres, pessoas que fizeram menção e colocaram a sua esperança e a sua confiança no Deus Criador dos céus e da terra, nesse Deus que eu não posso ver, nesse Deus que você não pode ver, nesse Deus que você não pode enxergar e que eu não posso enxergar, porque me é impossível vê-lo como Ele é e permanecer vivo. É impossível, não tem como. Mas esse Deus que eu não posso ver, desde o princípio da criação, a própria criação tem testemunhado a respeito dele, como Paulo chama a atenção das pessoas. Como é que você pode olhar essas coisas magníficas e maravilhosas que Deus fez? Como é que você pode pensar que elas surgiram sem a presença de Deus? Mas a Bíblia fala que o Deus invisível, aquele que jamais foi visto por homem algum, mas que o Filho unigênito dele o conhece muito bem, e veio revelá-lo ao homem sem que o homem pudesse vê-lo, mas ele veio revelar ao homem a pessoa do Pai Celestial, na vinda do Filho a esta terra. A Bíblia fala que esse Deus, esse magnífico Deus, esse esplendoroso Deus, esse maravilhoso Deus, esse eterno Deus, a Bíblia nos fala, amados, a Bíblia nos fala que todas as coisas que nós vemos, Deus chamou à existência. Pela sua palavra, Ele chamou à existência. Aquilo que nós vemos não é feito daquilo que aparenta ser. Aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que aparenta ser, mas foi feito pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra. Então, a Bíblia está repleta de homens que colocaram a sua confiança no Senhor e não foram decepcionados, não foram envergonhados. Homens que deram a própria vida, eles deram a própria vida, enfrentaram a morte sem nenhum temor, porque eles sabiam em quem eles confiavam. Sabiam em quem eles confiavam. Meu amigo, você que está nos acompanhando, você sabe realmente em quem é que você confia? Você que está nos acompanhando, você sabe realmente em quem é que você tem colocado a sua esperança? Pois eu lhe digo, se você tem colocado a sua confiança em tantas outras coisas, menos no Deus Todo-Poderoso, você vai ser decepcionado. Mas se você estiver colocando, e se a sua confiança, a sua esperança tem sido colocada no Deus que você não vê, que você não enxerga, você não vai ser decepcionado, porque Ele é real, Ele é verdadeiro. E por que nós devemos colocar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus? No Salmo de número 65, versículo 2, está escrito assim: ó, tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Nós devemos colocar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus, sabe por quê? Porque Ele ouve a sua oração. Ele ouve a sua oração.
Ele ouve a minha oração, Ele ouve a minha súplica, Ele ouve o teu coração, meu irmão. Às vezes você não precisa falar absolutamente nada ao desídio, nada, 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 porque Ele ouve as batidas do teu coração e ouve também aquilo que o teu coração palpitando está aí dentro de ti, falando sem palavras. Ele ouve a sua oração, irmão. Você que está me acompanhando aí, está nos acompanhando, Ele ouve a tua oração. Você pode colocar a sua confiança e esperança nele, pode colocar, porque Ele ouve o que você fala, e Ele te ouve também sem você falar nada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por que eu devo colocar a minha esperança e a minha confiança nele? Ora, porque Ele é Deus e consequentemente Ele é todo-poderoso. Amém? Fala comigo assim: Ele é o todo-poderoso. O meu Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso, amado, Ele pode fazer por você muito além daquilo que você pede ou pensa, muito, 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 muito além, muito além. Ele pode fazer por você. Glória a Deus. Ele pode fazer, porque Ele é o Todo-Poderoso. E é aquele que, para quem não existe coisa alguma difícil ou impossível. Por isso que Ele é digno que você coloque a sua esperança nele. Não existe nada difícil ou impossível para Ele. Não existe. Não existe. Não existe. Às vezes você está vivendo uma situação em que você começa a observar, e você fica se auto-perguntando: e agora? O que vai acontecer? E agora? O que é que vai suceder? E agora? Como é que eu vou sair disso? E agora? E você não consegue enxergar possibilidades, você não consegue enxergar condições. Por favor, amado irmão, Deus não precisa de condições favoráveis para operar. Deus não precisa de condições favoráveis para operar. Me veio aqui à memória um livro que eu li a respeito de uma senhora, uma italiana. Ela tinha 12 filhos. Era viúva, os filhos todos menores. E ela estava com uma falta de alimentação, de alimento na sua casa tremenda, tremenda, tremenda. E ninguém sabia, só ela e os filhos. Só ela e os filhos. E ela era uma cristã. E ela começa a orar ao Senhor e ela fala para Deus: Senhor, eu não vou sair em lugar nenhum pedindo absolutamente nada. O Senhor sabe as condições que eu tenho, o Senhor sabe a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros de alimentar os meus 12 filhos. Fui eu que os trouxe ao mundo. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe a minha despensa, para que eu possa ter com que alimentar os meus filhos amanhã no almoço, porque eles tinham comido a última refeição deles, não tinha mais nada. Irmãos, essa mulher ora ao Senhor
De manhã ela permanece em oração ao Senhor, mas ela não vai a cada 20 minutos, a cada 10 minutos olhar a despensa, se tinha alguma coisa lá, se Deus tinha operado alguma coisa, ou qualquer coisa assim. Ela não faz isso. Ela fica orando ao Senhor, porque ela não quer perder o foco daquilo que ela falou com Deus. Não quer perder o foco. Aproxima-se a hora do almoço, ela sente desejo de levantar-se dali, e quando ela se levanta dali, e ela vai abrir o seu armário, irmão, o armário dela estava repleto de alimento. Uma obra extraordinária. Eu não me recordo o livro que eu li, porque isso eu li faz muito tempo atrás, agora que me veio na memória. Mas, irmão, não existe nada difícil e impossível para Deus. Foi o que Gabriel falou para Maria. Foi o que os anjos falaram para Sara, esposa de Abraão. Foi o que falou lá. A mulher, 80 anos de idade, receber a promessa de que seria mãe. O marido com 90 anos de idade, receber a promessa de que seria pai. Não tem condições. Humanamente falando, não tem condições. Você já viu alguma mulher com 80 anos ser mãe? Você já viu uma mulher com 80 anos amamentar? Pois bem, com 80 anos ela recebeu a promessa. E às vezes eu fico pensando, irmãos, o que passou na cabeça dela, o que passou na cabeça de Abraão. A Bíblia nos fala assim que a esposa de Abraão, Sara, ficou meio duvidosa, mas não era para menos também, né, irmão? Ela era estéril, com 80 anos de idade. Chega um anjo e fala para ela que ela vai ser mãe e que ela vai amamentar um filho. Ai, meu Deus do céu. Agora, se o anjo falasse para ela, você vai ser mãe, a promessa com 80 anos, e com 81 anos ela tivesse o bebê no colo, porque isso era a lógica de se esperar, era a lógica. Mas eu não vejo na Bíblia Sagrada onde Deus trabalha com lógica. Deus trabalha com milagres. Deus trabalha com o poder e autoridade dele, que não é lógico. Não é lógico. Irmão, olha só, 80 anos, demora 10 anos para o filho dela nascer, com 90 anos. Olha aqui o espaço de tempo de provação. Guarda uma coisa que eu vou falar para você. Quando você receber uma promessa de Deus, não pense que ela vai se cumprir à tarde. Não pense que ela vai se cumprir daqui 2 dias, 3 dias, 10 dias. Não pense, não. Vai haver um momento de provação na sua vida, porque vai ser um momento que todas as coisas vão gritar contrariamente à promessa que você recebeu. É o momento de você, ou você crê nas circunstâncias, ou você crê na promessa. É a provação, a prova da fé. A prova da fé. A prova da fé. Abraão não foi reprovado. E Abraão foi quem sustentou a mulher dele para acreditar. Porque Abraão sempre estava otimista com respeito à promessa. Ele se tornou uma pessoa otimista porque ele começou a dar glória a Deus, dar glória a Deus, dar glória a Deus por aquilo que Deus havia prometido. Ele estava vendo o invisível. Amém? Estava vendo o invisível. Então, amado irmão, não existe nada difícil ou impossível para Deus. Por isso que Ele é digno que você coloque a confiança nele. Confiando e esperando nele, você não será frustrado.
Confiando e esperando nele, você não será frustrado. Olha aqui, Provérbios 23, versículo 5, diz assim, ó: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Vou repetir o que está escrito aqui em Provérbios 23, 5. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Não será frustrada a tua esperança. Eu estou falando aqui para você, amado, e eu estou sentindo o Espírito Santo confirmar isso no meu coração. Eu não sei quem é que está sendo alvo dessa palavra mais forte. Eu não sei se é 1, se é 2, se é 3, se é 10, se é 20, não sei. Mas todos aqueles que colocam no Senhor a sua confiança, para esse haverá um bom futuro, e a sua esperança não será frustrada. Tem jeito de você virar, eu sei que você está com máscara aí, né? Mas tem jeito de você virar para alguém, olhar nos olhos dele e falar assim: a tua esperança não será frustrada. Tem como você fazer isso? Aí. Se você estiver perto de alguém aí nos acompanhando aí pelas redes sociais, olha para a pessoa e diga para ela assim: ó, se a tua esperança estiver no Senhor, a tua esperança não será frustrada. Amém, irmãos? A tua esperança não será frustrada. Bom, eu falei de Sara, não podia deixar de falar do marido dela, né? Esperar contra a própria esperança. Meu Deus, o que é isso? O que é esperar contra a própria esperança, irmão? O que é esperar contra a própria esperança? Está escrito em Romanos capítulo 4, versículo 18, assim, ó: Abraão, esperando contra a própria esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito. Presta atenção. Olha só. Abraão, esperando contra a própria esperança, creu. Ele esperou contra a própria esperança. O que era a esperança? A esperança era, segundo a situação que ele tinha, fisicamente, né, fisiologicamente, ele sabia que era impossível. Mas ele creu, porque aquele que havia prometido para ele, disse para ele que ele ia ser pai de várias nações. Várias nações. E ele creu contra a própria esperança de que isso pudesse acontecer. Ele creu. A fé, por isso que ele é chamado pai na fé de todos. Né? É o maior de todos os exemplos da fé, Abraão. Ele creu. Eu pergunto para você, ele foi decepcionado? Foi decepcionado? Não, não foi decepcionado. Tanto a nação de Israel que surgiu dos seus lombos, assim como toda a igreja, ele é o pai na fé de todo aquele que crê, então ele é pai de muitas nações. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, irmão, para você continuar firme na esperança. Continue firme na esperança, irmão. Ainda que tudo fale não vai, ainda que tudo diz contrário, ainda tudo que aconteça parece conspirar contra, tudo. Não importa, maior é Deus. Maior é Deus, irmão, maior é Deus. Maior é Deus. Maior é Deus. Maior é Deus. Ele não vai te decepcionar jamais. Ele não vai te frustrar jamais. Ele é digno de que você coloque totalmente a sua confiança e a sua esperança nele, porque aquele que espera nele não será frustrado. Amém?
Aqueles que depositaram ou depositam sua confiança e esperança em Deus jamais serão frustrados, pois Ele é poderoso para realizar em nós e por nós tudo o que tem nos prometido. Amém? Então continue crendo, continue esperando, que você não vai ser decepcionado. Ponha-se de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. A sua terra será fértil. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito Redentor, bendito Salvador, bendito e eterno, magnífico em honra, em poder e em glória. Senhor, abençoe todos esses teus amados filhos que aqui estão, pessoas que têm colocado a confiança no Senhor. A tua palavra fala, muitos confiam em carros, outros confiam até em cavalos, mas nós faremos uso do nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Nós não podemos colocar a nossa fé e a nossa esperança no pobre homem mortal que hoje está vivo, mas amanhã não se sabe se estará ou não. A nossa confiança e esperança é depositada naquele Deus magnífico que criou todo o universo. Aquele Deus maravilhoso que abriu os céus para que Estevão pudesse vê-lo. Esse Deus maravilhoso e magnífico que abriu o Mar Vermelho para que o povo de Israel, para que Moisés, o líder, guiasse esse povo pelas mãos do Senhor, pela orientação do Senhor. Aquele Deus que disse, eu vou levar vocês à terra prometida, e Ele levou sim, todo aquele que acreditou, todo aquele que creu, todo aquele que confiou não foi decepcionado. Você não vai ser decepcionado da tua esperança, você não será decepcionado. O teu Deus, o meu Deus, Ele não vai nos decepcionar. Ele jamais decepcionou alguém, jamais, jamais. Você não vai ser decepcionado. Calamachori anda ramanaia, porque o Senhor separou vestimentas brancas para você. E Ramasturi canta Lamanaia, Ele traçou um caminho para você que você jamais imaginou em alcançar. Le Ramasturi canta Lamanaia, e Ele tem sido o teu guia. E Kamashuri anda Ramanaia, e Ele te diz para você continuar confiando nele, porque você não vai ser decepcionado na sua esperança. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoada, minha irmã. Seja abençoado você que nos acompanha pelas redes sociais. Seja abençoado, meu irmão. Seja abençoada, minha irmã. Que o Senhor toque na tua vida poderosamente, grandiosamente. E que Ele te dê, Ele já te deu o maior de todas as bênçãos. Ele te deu o maior de todos os presentes, que foi o Filho dele, um presente imerecido. Mas Ele não vai te frustrar nessa esperança. Ele te deu o maior de todos os presentes. As demais coisas também Ele vai colocar, aquilo que é necessário, que é preciso, Ele vai colocar. Descanse o teu coração no Senhor, continue confiando no Senhor, continue se agradando do Senhor, continue se alegrando no Senhor, continue, meu irmão, cantando ao Senhor, porque é grande a obra que Ele tem para fazer e para realizar, é grande.
E Ele já começou a fazê-la. Ele já começou a operar. Ele já começou a realizar. Aleluia. Bendito seja Deus. Esperança nossa, Salvador nosso, Rei nosso, Santíssimo, tremendo, glorioso, magnífico, maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o sonho que Ele colocou no teu coração é um sonho dele para a tua vida, você pode ter certeza. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Vai ser grandioso. Aleluia.